Erguendo suas mãos, igreja, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eis aqui, Senhor Deus Pai, o teu servo, Deus. O Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, que ele venha trazer algo para a tua igreja, conforme o Senhor tem plantado no coração dele, Senhor Deus Pai. Mas também nos prepara, que estejamos dispostos, Senhor Deus Pai, a obedecer o que o Senhor falar conosco nessa noite, Senhor. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e na nossa igreja. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, Jesus. Deixa eu só fazer um negócio aqui, irmão. Eu esbarrei o dedo aqui, mas o trem desconfigurou, foi tudo aqui. Pensa um bloco de nota, ele é danadinho, viu? Se você aperta um negócio aqui, e eu apertei ele agora. Mas eu estou desapertando aqui. E no 3, 2, 1, vai ficar tudo bem, quer ver? 2, 1, ficou tudo bem? Deixa eu ver. Igreja, ficou tudo bem. Aí, saiu aqui. Mateus 21. Glória a Deus. Gente, a hora é essa mesmo? 8h26? Vamos acelerar. Vamos acelerar. Mateus 21, do 18 ao 20. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler. Mateus 21, do 18 ao 20, diz assim: De manhã cedo, quando voltavam para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dele, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: Como a figueira secou tão depressa? Amém, pode se assentar. Irmãos, vamos começar a falar de frutos. Amém? De frutos. Irmãos, minha família é uma família da roça. O povo planta coisa e colhe. E lá todo mundo trabalha, lá onde minha família mora, todo mundo trabalha, os amigos lá em comum, lá do meu pai, da minha família, todo mundo trabalha, plantando alguma coisa. E a expectativa de quem planta algo é colher, gente. Não tem conversa. Plantou, é muito bonito plantar, é não sei o quê, mas no final, o lavrador quer olhar e falar assim: eu quero ver o fruto. É a expectativa. Esse milagre aqui, para vocês terem ideia, é considerado um milagre de Jesus. E um dos 30 e poucos milagres que ele faz, que estão registrados, né, no Evangelho. Jesus fez muito mais milagres. Esse é um único milagre negativo, de amaldiçoar uma figueira, e a figueira, no outro dia, estava seca. Ninguém, como Jesus disse aqui, ninguém nunca mais comeu o fruto dela. Esse texto é um texto até difícil de incluir ele nos textos originais, exatamente por causa disso. Mas ele existe um contexto maravilhoso e a gente vai ver mais para frente. O texto diz assim: Jesus foi ver se encontrava fruto. Porque, como eu disse, o lavrador quer fruto. Jesus quer fruto. Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Em outras versões, tem até uma música da Nívia Soares: Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrará. Não é nosso fruto, não, é Deus falando que Ele vai ver o fruto do trabalho dEle. Deus tem expectativa em colher frutos, queridos, em nossa vida. Afinal de contas, Ele entregou Jesus por nós. Afinal de contas, Ele nos amou primeiro. Afinal de contas, Ele nos encontrou, Ele nos achou, Ele nos tocou, Ele nos santificou. E Ele agora espera ver frutos em nós. E Ele quer ver frutos em nós porque somos dEle, como a figueira também era dEle. Eu fico imaginando uma situação daquela, se tivesse duas figueiras, uma do lado da outra, a figueira que estava do lado ia falar para que aconteceu a situação com Jesus. Você não tinha outra pessoa, imagina a figueira falando para a outra, você não tinha outra pessoa para você fingir que tinha fruto e não tinha, não? Logo, com quem te criou? O dono da figueira, o dono do chão, o dono do sol que bate na figueira, da chuva que cai na figueira, dos frutos, de tudo. Não tinha outra pessoa para você mentir, não? Para você não mostrar fruto, tinha que ser justo para Jesus Cristo de Nazaré. Tanta gente nessa Jerusalém aqui, nessa Galileia, olha, tanto lugar,
tantas pessoas, de tantos lugares, justo o alfa, o ômega, pelo aquele que através de todas as coisas foram criados. Você falou que tinha figueira, falou que tinha fruto, mas não tinha. Deus tem expectativa. O texto diz, no versículo 19, que vendo à distância uma figueira com folhas. Com folhas. Ter folhas, gente, numa figueira significava figos. Se você olhasse para um pé de figueira e ela tivesse coberta de folhas, você saberia, não, tem figos ali. Foi isso que aconteceu no texto que nós lemos. Jesus, o texto diz, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Ele viu as folhas, ele olhou de longe e falou assim, olha, cheio de folha, estou com fome, tem figo, vou lá. Chega lá, não tem. Ou seja, propaganda enganosa. Ou seja, nos dias de hoje, fake news, uma notícia falsa. A figueira estava mostrando uma coisa que ela não era. Ela estava entregando algo que ela não tinha, ela estava prometendo entregar algo que ela não tinha para entregar, que eram os frutos. E essa noite Jesus quer que a gente faça essa análise dentro de nós. Qual é a propaganda que nós estamos fazendo? Está certa a propaganda? Ou não está de acordo a propaganda? É fake news ou não é? Jesus, quando ele diz, ninguém mais coma do seu fruto, Jesus estava amaldiçoando não só a figueira, mas um sistema religioso. Nós não lemos o texto, mas versículos antes nós vamos encontrar Jesus chegando no templo, endoidando, jogando os trem tudo para cima, e falando, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, mercado. A casa do meu pai é casa de oração. E logo em seguida, esse texto que nós lemos. Jesus está amaldiçoando o sistema, Jesus olha para o templo que era para ser um lugar de adoração, um lugar de entrega, um lugar de sacrifício, um lugar de verdade, de gente curvada aos pés de Deus, mas lá não, lá estava uma bagunça. Jesus falou, como essa figueira, o sistema religioso do mesmo jeito. Então Jesus amaldiçoa a figueira e ensina para os discípulos, olha, o sistema religioso nos dias de hoje é falho. É falho, ele não produz frutos. Ontem a gente comemorou 506 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, gente, é um levantar de Deus, é um mover de Deus sobre uma geração, sobre uma igreja na época que não produzia mais frutos. Sobre uma igreja na época que era de mentira, não era uma igreja. Era um ajuntamento de homens importantes, fazendo o que eles queriam, da forma que eles queriam, atropelando a soberania de Deus, a palavra de Deus, a fé, distorcendo tudo. Levantou-se um homem, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou suas 95 teses contra as indulgências no castelo, na porta do castelo de Wittenberg. Porque era algo que era como o templo nos dias de Jesus, era a igreja católica apostólica romana nos tempos de Lutero. Algo que não produz nada. Algo que não produz nada. Eles abandonavam a escritura pelas tradições. Pelas tradições. Você pensa, gente, você pensa, tradições dos homens ser mais importante do que a própria palavra de Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus foi transmitida de forma oral. O capítulo 1 de Lucas vai dizer isso do versículo ao 4, ele escreve o que ele ouviu, o Novo Testamento estava sendo formado ainda. Mas o fato de da palavra de Deus até então ter sido transmitida de forma oral, não nos abre o precedente para distorcê-la e agora seguir tradições de homens. Não gerava fruto. Então, se nos tempos de Jesus a igreja não dava fruto, se nos tempos da reforma a igreja não dava fruto, e nós hoje? Nós precisamos dar, gente, urgentemente. Nós precisamos produzir frutos para o Senhor. Porque Deus é um Deus que Ele muda circunstâncias, sim ou não? Deus muda, gente. Deus muda. Deus entra com providência e muitas das vezes nós ficamos às vezes de boca aberta com o que Deus faz na nossa vida, muda a circunstância. Mas sabe o que Deus quer fazer conosco? Não só mudar a circunstância, mas mudar nós. Mudar nós.
que aí vamos estar fortes e nós, muitas das vezes, vamos conseguir tomar as rédeas e mudar as circunstâncias da nossa vida. Mas o que não pode é a gente querer um Deus que só para mudar a circunstância. Deus muda a circunstância, mas Ele faz mais um pouco. Ele quer mudar nós. Jesus quer fruto de nós. Jesus quer fruto de nós. O sistema religioso na época, conduzido pelos fariseus e escribas da época, não produzia frutos. Você pode abrir comigo em Mateus 23? Mateus 23, a partir do 1. Diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Gente, não é, se Jesus dissesse isso nos dias de hoje, trocasse fariseus por algum, dava certinho, não dava? Mas não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Sangue de Jesus. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Olha o sistema religioso, como é que era na época. Gente que falava e não fazia, e gente gostava de holofote. Gente gostava de lugar de destaque, lugar de honra. Ser aplaudido nas praças. Olha, grande fulano, fariseu, olha que top. Vamos aplaudir, gente. Os caras, isso mesmo, pode aplaudir, eu mereço, é isso mesmo. Então, isso que Jesus quer combater. Isso que Jesus, por esses caminhos que o Senhor não quer que a gente entre. Jesus prometeu que purificaria o templo. Zacarias 14, o último versículo do livro de Zacarias, promete que Jesus purificaria o templo. E o templo do Senhor e a habitação do Senhor hoje sou eu e você. Jesus quer nos purificar. Jesus quer nos limpar para que a gente comece a produzir frutos hoje. Porque senão, querido, vai acontecer uma frase que eu gosto do Hernandes Dias Lopes, que nos últimos dias o castigo de Deus vai ser assim, fique como está. Fique como está. No último dia, no julgamento, muitos vão ouvir. Sabe qual é a sua sentença? Ficar exatamente como está, sem dar fruto, longe de Deus. Você passou a vida inteira longe de Deus. Continue. Essa é a sua sentença. Fique como está. Você nunca deu fruto. E agora, na consumação dos séculos, qual vai ser a sua sentença? Fique como está. Fique como está. O problema de Jesus, gente, não é a gente não ser. Para Jesus, a gente não ser algo, está tudo bem. Para Jesus, a gente ser um pecador, está tudo bem, sabia? Ele tem perdão, tem graça, tem favor dos céus. Se você ser incapacitado para Jesus, está tudo bem, senhor. Está tudo bem. Não tem problema nós sermos falhos, incapacitados, muitas das vezes errar, cair, muitas das vezes orar ao Senhor, falar assim, Senhor, olha, eu prometo que não vou fazer isso mais. E acabar a gente escorregar, como eu já fiz muitas das vezes, ir lá e cair nos mesmos erros de novo. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre o seu nível espiritual. Eu estou falando o quanto você quer demonstrar que você é uma coisa que de repente você não é.
É só esse o problema que Jesus tem. Jesus não tem problema com quem você é. Jesus tem um problema, muitas das vezes, com quem a gente finge que a gente é. Aí que está o problema. Deixa eu falar com vocês. Esposa não tem paciência com o marido que finge. Jesus vai ter? Marido não tem paciência com esposa que finge ser uma coisa na frente dos outros que ela não é. Já viu os maridos, gente, fingindo na frente dos outros que é legal, que trata a esposa bem, e às vezes até Gente, ô moço, esposa de pastor, não precisa olhar o pastor. Pastor é bênção? Não precisa, é a pergunta errada. Você está perguntando para a pessoa errada, tem que perguntar para a esposa. Ela que dá a ficha. Ela que dá a ficha. Então, às vezes, fingir, se o fingimento não cola para as esposas, para marido, para os filhos. Qual o BO aí de filho desviado, filho de crente desviado aí? A maioria do BO é o mesmo. Rapaz, meu pai ia para a igreja, moço, tem que ver. Minha mãe, era um negócio maravilhoso. Em casa, em casa, até Satanás duvidava, até Satanás olhava e falava assim, vocês estão exagerando, hein? Até Satanás. Então a gente precisa entender que Jesus não tem problema com as nossas falhas, quem nós somos de verdade. Jesus não teve problema com adúltera, com leproso. Jesus não teve problema com esse povo. Agora Jesus teve problema com gente que fingia. Gente fingia ser uma coisa. Esse lamento de Jesus sobre os fariseus, ai de vocês, fariseus, com seus filactérios. Gente, depois, além de os caras ser fingidos, eles tinham que levar no esquadrão da moda, porque assim, era ridículo, era uma caixinha que eles usavam na testa, amarrada na testa assim, e com suas roupas, com suas franjas. Jesus falou assim, ai de vocês. E Jesus falou assim, olha, eles assentam a cadeira de Moisés. Jesus está falando assim, eles entendem da lei. Os caras, pensa nos teólogos, os caras é brabo, os caras sabem a lei toda, de cor. Um homem como Nicodemos, que foi encontrar com Jesus, provavelmente ele sabia a Torá toda de cor. Ele sabia de Gênesis, Número, Deuteronômio, Êxodo, ele sabia, citava tudo para você. E Jesus falou assim, eles sentam a cadeira de Moisés, legal. Agora fazem o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Mas a gente precisa entender, o que não é fruto. A Bíblia é muito clara nessa parte. Fruto não é performance religiosa. Não é o tanto que você ora bonito, que você canta bonito, você prega bonito, você fala bonito, você evangeliza bonito. Não tem a ver com performance religiosa. A prova é o fariseu e o publicano em Lucas 18. Os dois vão orar diante de Deus. O fariseu chega, olha, Senhor, eu jejuo 1000 vezes por semana, eu faço isso não sei quantas vezes, eu dou o dízimo de tudo, dos centavos que eu recebo, eu dou o dízimo. Eu dou o dízimo, se eu plantar um pé de cebolinha, quantas cebolinhas saiu assim? Se saiu 10, eu tiro uma e dou uma cebolinha. E oro demais da conta. E o publicano chega e fala assim, eu não sou nada. A Bíblia fala que ele de cabeça baixa e fala assim, Senhor, olha, eu não sou nada desse rapaz faz aí, mas tem como o Senhor me perdoar, me ajudar? E Jesus fala que quem saiu justificado foi o publicano. Então não é performance. Não é dinheiro. Porque a igreja de Laodiceia diz assim, a carta à igreja de Laodiceia, você diz, estou rica, adquiri riquezas e não preciso de ninguém. Jesus diz para ela, mas é pobre. Então, o tanto que você vê uma pessoa com uma performance religiosa, fala bem, cita versículos bem, prega bem, tem às vezes uma condição financeira, é cheio de coisa, não quer dizer que aquilo é fruto. Mas o nosso olharzinho caído, nosso olharzinho de Adão, nós enxerga fruto nessas coisas, né? Na hora que nós vemos uma pessoa orando bem, nós falamos, olha que de Deus, cara. A gente vê uma pessoa tímida e fala assim, olha, está precisando, né? Buscar mais, vir mais. Faltou, né? No último culto também, né? A gente logo faz esse julgamento. Né? Pessoa tímida e fala assim, tá vendo? Tinha que fazer igual fulano, poxa. Lá é fruto. Aquilo não é fruto, aquilo é uma jaca assim, né? É performance. Não é performance. O que mais?
o trabalho em si mesmo não é fruto. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, Jesus diz assim: conheço suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança, mas abandonaste o primeiro amor. Jesus está falando para a igreja que trabalhava arduamente. Gente, nós da igreja Missão Água, nós trabalhamos. Mas eu tenho dúvida se é árduo igual a igreja de Éfeso. Trabalho árduo. Trabalho que exige esforço, é cansativo. Os caras se dedicavam muito. Mas Jesus disse: mas abandonaste o primeiro amor, não serve. Então, trabalho por trabalho, o trabalho na finalidade do trabalho em si, trabalho pelo trabalho, não é fruto. Então, junta as três coisas, mano, você vai ver que trem esquisito. Performance religiosa, não conta. Dinheiro, status social, não conta. E esse trabalhar por trabalhar, não conta. Senão Jesus tinha falado para Marta: ô Marta, nossa, você está certa, hein? Maria, agora, vai ajudar Marta. Jesus falou: não, deixa ela aqui, moço. Ela escolheu a melhor parte. Quem lembra da história? Lucas 16. Marta trabalhando, atarefada, cheia de coisa para fazer. Cheia de coisa. Servindo a quem? A Jesus. Tentando fazer uma comida de domingo para ele lá, um tutu, uma maionese, um frango assado lá para Jesus lá. E Maria sentadinha. Então não é o trabalho pelo trabalho. Nosso trabalho tem que ser uma extensão do nosso amor por Deus. Nosso trabalho não é o fruto em si. Nosso trabalho é a extensão do nosso amor por Deus. Trabalhamos porque amamos. Trabalhamos porque não aguentamos ficar parados diante de uma obra maravilhosa de levar o reino, levar o evangelho, fazer parte da igreja. Mas aí fica a pergunta: o que são os frutos? Fruto é algo, irmão, que acontece internamente. Para a gente começar a entender um pouco sobre fruto. Fruto é algo que começa por dentro, como numa árvore. É de dentro para fora. Fruto não é nada exterior, não é estereótipo. Não são os filactérios, não são as franjas nas roupas. Não são a performance, não é o tanto que você consegue se exibir e se mostrar. Fruto é algo de dentro. Fruto é algo que muitas das vezes só o Senhor vai saber. Fruto muitas das vezes vai ser algo que só o Senhor vai poder desfrutar dele. Mas frutos são para Deus em primeiro lugar, mas também para as pessoas. A árvore não produz fruto para ela mesma. A árvore não faz um fruto e ela mesma come do fruto dela mesma. A árvore, para as pessoas, ela produz os frutos para as pessoas. Quer um exemplo? Seus frutos são para a igreja. Seus frutos são para a sua família. Fruto só é fruto de verdade quando alcança outras pessoas, gente. Quando muda a vida de outras pessoas. Ah, mas você falou que a performance religiosa não. A performance não. Mas a unção na sua vida, a autoridade, a pregação, o que sai da sua boca e pode mudar a vida da pessoa, isso aí é fruto. Agora chegar aqui, ficar arrotando uma religiosidade, ficar transparecendo, querendo fazer um espetáculo de exegese, interpretação bíblica, para quê? Tem hora e lugar para isso? Mas Deus sabe o coraçãozinho de cada homem que faz, como o texto nós lemos de Mateus 23, homens que querem serem vistos, homens e mulheres que querem serem vistos. Fruto não é para nós, gente. Fruto é para os outros. Fruto é para a família. Fruto é aquilo que alcança a esposa, que é aquilo que alcança o marido, que é aquilo que alcança os filhos. E isso é fruto. Agora o resto é perca de tempo, moço. O resto é perca de tempo. A Bíblia é tão clara sobre frutos, que Paulo, quando ele vai escrever aos Gálatas, ele diz que a expressão do Espírito Santo na nossa vida, ele usa a palavra frutos. Frutos do Espírito. O Senhor quer que a gente produza algo, irmão, de verdade. Algo que alcance as outras pessoas. Que mate a fome de outras pessoas. Que seja resposta para outras pessoas. Que seja luz para as outras pessoas. Que apacente o rebanho de Cristo. Que cuide, que alcance outras pessoas. Como eu disse, Jesus não tem problema com as nossas falhas.
Jesus não tem problema com as suas falhas. Ixi, você está orando, Ele está escutando. Você está pedindo perdão, Ele está te perdoando. Você está pedindo uma mudança, Ele está querendo mudar. Mas, por favor, em uma geração que parece que é tudo de mentira, não seja um crente de mentira. Numa geração que hoje você não pode confiar nem em jornal mais. Jornal, gente. Eu cresci, meu Deus do céu. Era sagrado. Aquilo, a notícia era... Hoje, a única verdade que tem no jornal, a data e a hora. E olha lá se os caras não errar ainda, escrever, em vez de botar 1º de novembro, muda a data lá ainda, para falar que é outro dia. Mas só a data. Numa geração, quando você vai para as redes sociais, você vai ver o Instagram das pessoas, você vai ver as postagens das pessoas, a vontade de escrever embaixo é assim, ó, lindo, pena que eu te conheço. Lindo, pena que eu sei que é mentira. Lindo, pena que eu sei que é para se mostrar. Moço, Deus permitiu que antes que eu aceitasse Ele em 2011, ou 2012, não sei, vou um dia voltar lá na igreja e perguntar, até hoje eu tenho, mas eu acho que foi 2011. Desse dia para trás, de 2011 para trás, Deus me permitiu viver no meio de pessoas muito, como se diz, deixa eu achar uma palavra, de pessoas muito mentirosas, de pessoas muito interesseiras, de pessoas que faziam tudo pelo status, pessoas que faziam tudo para estar com as pessoas mais famosas, pessoas que faziam tudo para estar nas panelinhas, pessoas que faziam tudo, abriam mão, às vezes, da ética, da moral, para estar junto com pessoas X, pessoas importantes Y, pessoas de alto escalão. Faziam-se tudo. E Deus permitiu que eu vivi isso para hoje. Muitas das vezes, eu não consigo identificar todas as situações, mas algumas das vezes eu posso olhar e perceber, falo, Deus, é igual às pessoas que eu convivia antes de aceitar o Senhor. O comportamento é igual, o andar é igual, o olhar é igual, o jeito de falar é igual. A falsa humildade. Não, glória a Deus, irmão. Toda glória de Deus. Toda glória de Deus. Eu vim de lá só. Eu vim desse mundo. Na minha casa, sábado agora, um grande amigo meu, que eu não vejo ele há alguns dias, a gente conversa só por telefone, e ele foi lá em casa. Ele fez um macarrão lá, ele está muito famosinho, sabe? Está rodando o Brasil todo tocando. E ele já foi no programa da Eliana, já foi no Faustão na Band, já foi... esse programa tudo ainda, só não foi na Globo, mas esse programa tudo. E eu sempre pergunto para ele como é que é o meio, como é que são as pessoas. Ele fala assim, a mais nojeira possível, o mais fingimento possível. O mais fingimento possível. É assim, a mais falsidade possível. Então, é esse mundo que a gente não pode permitir que alcance os nossos corações e alcance a nossa igreja. A gente precisa ser de verdade, só. Ser de verdade, ser quem nós somos de verdade, rasgar o nosso coração diante de Deus e falar, Senhor, realmente nessa área eu sou falho, nessa área eu preciso ainda me transformar, Senhor. Muda meu coração e, querido, caminhe em cima da verdade, um passo de cada vez. Igreja parece que se transformou, parece que Satanás quer fazer da igreja um lugar de exibicionismo espiritual e um exibicionismo, às vezes, muitas das vezes, até financeiro, até de status. Nós somos uma família na fé. Nós não precisamos fingir nada para ninguém. Se existe um lugar que você pode ser livre, ser quem você é aqui na igreja. Lá no seu mundo, no seu trabalho, sei lá o que você vai arrumar para a sua vida para lá. Mas aqui eu te garanto. Lá eu não posso te garantir isso, porque lá eu não sei qual é o meio social que você vive, com as pessoas que você vive. Mas aqui eu te garanto, você pode ser quem você é de verdade. Você pode ser quem você é de verdade, você pode se abrir o seu coração e falar assim, olha, eu tenho uma falha nisso, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E se alguém te julgar em algum momento porque você foi verdadeiro, isso diz muito mais sobre quem te julgou do que sobre você. O problema agora vai estar com quem julgou e não com você.
Você está jogando no time de Jesus, sendo verdadeiro. Jesus, nesse momento, Ele vai estar cuidando de você, transformando você, mudando a sua vida, mudando o seu caráter. Mas não tenta fingir uma coisa que nós não somos. Para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Sejamos verdadeiros na igreja. Sejamos verdadeiros na nossa casa, com a nossa família. Muitas das vezes, os parentes nossos que estão lá, não estão aqui, muitas das vezes, porque nós fomos igual essa figueira. Nós tinha folha, mas não tinha frutos. Nós muitas das vezes parecemos ser uma coisa, e eles olharam para o nosso status, como Jesus olhou para aquela figueira. Muitas das vezes eles olharam para os stories nossos e falaram assim, cara, eles têm fruto. Nossos stories foram como folhas. Eles olharam para os nossos status, para os nossos stories, para as nossas postagens nas redes sociais, e em algum momento eles falaram assim, cara, eles têm algo. Mas quando chegaram em nós, perceberam que muitas vezes não tínhamos. Que a partir de hoje nós possamos produzir. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Tem mais de 12 anos que eu e Thaís oramos pela nossa família. Agora nós estamos começando a ver um pouquinho de mudança. Depois de 12 anos, orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, o Senhor está trabalhando no coração da minha família, do meu pai, da minha mãe, pelos meios, irmãos, e os caminhos mais esquisitos da face da terra. Acredite, dos meios mais improváveis da face da terra. Conhecendo a personalidade do meu pai, o seu jeito sério, sistemático, meu Deus, um homem assim, da roça, do campo. Sabe quem ele é fã hoje? Pastor Lucim Barreto. Vai entender como Deus trabalha. Quem pode dar conselho a Deus, irmão? Como diz Paulo. Quem pode sondar a mente dele? Quem pode ser o seu conselheiro? Quem pode falar para Deus, faça isso, faça aquilo? Irmãos, nós só precisamos dar fruto. E deixa Deus trabalhar. E deixa Deus trabalhar, e deixa Deus fazer. Pelo meio dele, do jeito dele. Meu pai hoje lá é Santo Antônio, zona rural de Santo Antônio, que é distrito de Teixeira de Freitas, na Bahia. Lá na zona rural, meu pai tem a Claro TV. A Claro TV atualizou, que não tinha, e começou a aparecer a rede super de televisão da Lagoinha. Meu pai assiste o culto segunda, terça, quarta, quinta. E para um homem que... Meu pai não gosta de telefone, irmãos. Meu pai não gosta de telefone. Agora ele fica no telefone para mim. O senhor viu o que o pastor Lucim falou ontem? Não, o pastor Lucim é legal demais. E o pastor Lucim fez isso. E o pastor Lucim fez aquilo. Moço, depois de 12 anos. O pastor Lucim já estava aqui, pai, antes. Ele já prega já há um tempão, mas agora que o senhor foi ver. Então, querido, que você possa dar frutos ao Senhor. Que todos os seus BO, todos os seus problemas, todas as suas fraquezas, fragilidades, lance aos pés da cruz e o Senhor está cuidando de você. Mas que em nome de Jesus, o Senhor te dê essa coragem para você ser quem você é. Para a honra e glória do Senhor. Que Ele vai te transformar de fé em fé e de glória em glória. Eu queria orar pela sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Em João 15, versículo 1, Jesus disse que eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Se tem um que sabe colocar a gente a ponto de produzir fruto, é Deus. Ele é o agricultor. João 15, versículo 5, diz que para dar fruto é preciso permanecer. É legal demais a dinâmica, gente, de quem mora no campo. Nós acostumados na cidade, iFood, é tudo rápido. Nós liga, pede uma pizza, passa 15 minutos, nós liga lá no cara, até agora. Na geração que fica jogando esses reels, esses vídeos em curto, para cima, e fica vendo, uma geração acelerada, onde você anda na rua, você tem que criar, tem a faixa da esquerda que é mais rápido, tem a faixa da direita, vai ter que criar para mim uma faixa da direita,
Porque até na direita o pessoal está sem paciência. Hoje que é todo mundo com pressa. Pressa. Nessa dinâmica de todo mundo agitado. Você que vê o pessoal do campo. Planta. Aí nós fica lá da cidade. Uai, que dia que esse trem vai dar mesmo? Nós fica agoniado. Planta. É lá para o mês de maio? É lá, aí fala, maio. Aí nós fica assim, mas final de maio ou começo de maio? E se atrasar? Porque a agonia que a gente fica. E Jesus disse que para dar frutos é preciso permanecer. É uma questão de tempo. Permaneça. Submeta-se à videira, que é Cristo Jesus. Deixa ela nutrir você com a seiva da vida. Deixa ela nutrir você com a tua palavra. Deixa Jesus entrar no seu coração. Comece, querido, a se render às disciplinas de Deus. Curve os seus joelhos em casa. Submeta-se à palavra de Deus. Quem diz que precisa fazer sentido? Isso aqui não é uma notícia que você está lendo na capa do estado de Minas. Não precisa fazer sentido para você naquele momento. Um dia vai fazer sentido o que você está lendo. É espiritual, é palavra de Deus, é alimento. Quando você ingere um alimento, você não sabe necessariamente como aquilo entra no seu corpo e produz energia, produz vida dentro de você. Assim é com a palavra de Deus. Só ingere. Coloca Jesus para dentro só. Coloca Jesus para dentro e deixa que Ele comece a nutrir todo o seu ser, acalmar a sua alma, a trazer conforto à sua alma, a trazer quietude para a sua alma. Ai, pastor, não entendo. Não importa. Submeta-se à palavra de Deus, curve-se à palavra de Deus, busque a palavra de Deus incessantemente. Dobre os seus joelhos diante de Deus. Peça para Ele, Senhor, eu quero dar frutos para Ti, Jesus. Eu não quero que o seu sacrifício, tudo que o Senhor fez por mim, Jesus, seja em vão. Eu quero que o Senhor produza algo dentro de mim, Senhor. Jesus disse que o Pai é glorificado pelo fato de vocês dar muitos frutos. João 15:8. Quando você começa a gerar frutos, quando o Senhor busca frutos em você e acha, o Pai é glorificado. Não se trata de você, querido. No final das contas, a glória é dele. Ele é glorificado. Ele é glorificado. Aleluia, Deus. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus se entregou por você, querido. Ele morreu por você. Ele te deu a palavra, o Espírito Santo, a igreja, a comunhão. Não desperdice. Não desperdice. Mergulhe nesse rio de Deus. Mergulhe nesse rio de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia, Senhor. Nos tira, Senhor, muitas das vezes qualquer inclinação, Senhor, a ser algo que nós não somos, Senhor. A parecer ser algo que não somos, Deus. Essa noite, Senhor, somos falhos. Essa noite dizemos ao Senhor que somos falhos, pecadores, Pai. Mas pecadores, Senhor, em busca daquele que não peca, mas que se fez pecado por nós. Daquele que se entregou por nós. Daquele que não pecou, daquele que não errou, daquele que não saiu mentira da sua boca, daquele que foi verdadeiro. Estamos, Senhor, hoje declarando, Deus, que somos pecador, mas queremos Te buscar, Pai. Senhor, tira essa esterilidade da nossa igreja, Pai. Tira, Senhor, essa esterilidade, Senhor, do nosso coração, Deus. Deus, nos ajuda como igreja, que a Missão Ágape venha frutificar para o Senhor, Pai. Que cada marido, cada homem, cada mulher, cada esposa aqui, cada filho, Senhor, venha, Deus, a frutificar para o Senhor. Ah, Senhor, vem com graça, Deus, e poder sobre a vida de cada um aqui essa noite, Deus.
Nos capacita para viver a boa obra. Nos capacita, Deus. Nos capacita para viver a Tua vontade, Deus, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Te agradecemos por esse dia, para a honra e glória do Teu nome. Nos leva, Senhor, para casa debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua unção, Senhor. Nos leva para casa, Senhor, debaixo, Deus, dessa palavra, Senhor. Que essa palavra possa penetrar no mais profundo do nosso coração. E a partir de hoje, Senhor, as nossas orações vão mudar, Pai. O nosso olhar para a igreja, para os irmãos, o nosso olhar para a vida em comunhão, o nosso olhar para o nosso pecado, para as nossas mazelas vão mudar, Senhor. Fortalece cada coração aqui, abatido, triste, Senhor. E eu sei que muitos aqui, Senhor, essa noite estão orando, Deus, em prol de circunstâncias. E eu uno a minha oração com a oração deles, Pai. Muda a circunstância, muda a história, Senhor. A saúde, o emprego, a vida financeira, Senhor, muda a história. Mas, Senhor, mais do que qualquer circunstância que o Senhor possa mudar, muda o coração, Deus. Arranca esse coração, muitas das vezes, Senhor, duvidoso. Esse coração desacreditado na Tua palavra, na fé, e coloca um coração quente, um coração que queima por Ti, Senhor. Ah, Jesus, em uma geração que pede tantas coisas para fora, pedimos uma mudança de dentro, Senhor. Como o texto que lemos hoje, no começo da reunião, Senhor. O que importa é sermos conhecidos por Ti, Senhor. Sermos achados pelo Senhor, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse culto, Senhor. Nos leva para casa. Toca o coração de cada um que não pôde estar aqui essa noite, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome. É isso que te pedimos. Amém, amém e amém. Pode aplaudir o Senhor, querido. Glória a Deus. Deus possa abençoar a sua vida. Que sábado nós estejamos lá todos reunidos para celebrar esse dia maravilhoso, esse marco na nossa vida, na história da nossa igreja. É uma causa, não é a causa do pastor e não é da igreja A, igreja B, é uma causa de todos. Todos devem celebrar esse dia e espero ver o rostinho de todo mundo lá no sábado para a honra e glória do Senhor. Tá bom? Amém. Deus abençoe vocês, querido. Glória a Deus.